Mas é assim, hoje em dia, a população descobriu que existe uma coisa chamada corregedoria. E eu costumo dizer que quem trabalha tem corregedoria, não tem essa. Você trabalha bem, você vai para a corregedoria, se trabalha mal, você vai para lá. E a corregedoria é uma delegacia como outra qualquer. Ela vai apurar se houve um crime ou não houve o crime. Ponto. Só que as pessoas acham que lá é uma masmorra. E não é assim. Graças a Deus, nós temos colegas lá dentro que têm muito bom senso. Só que as pessoas começaram a achar, talvez pela imagem de outras corregedorias, que não convém comentar, que é só você fazer a denúncia e boa. Mas parte do mesmo pressuposto de materialidade. Você tem como provar? Né? Se você não tiver como provar, você vai responder uma denunciação caluniosa. Você vai responder o que você falou contra o policial. Principalmente porque, além da parte administrativa, muitas vezes a pessoa vai para comunicar um crime que não aconteceu. E aí? Você corre o risco de prejudicar a vida, a carreira de um agente público, pura e simplesmente porque para às vezes, satisfazer seu ego, sabe? Tretei com a polícia, vou lá. Já aconteceu comigo. Já. Tinha 15 dias de polícia. Mudei para um apartamento. Que sorte, hein? Falei, vou conversar com o meu vizinho, que eu morava... Era um prédio que ficava em cima de uma padaria. E não tinha vedação acústica na área das máquinas. E o meu apartamento era no primeiro andar. Ficava bem embaixo da minha janela. 3 horas da manhã dava 95 decibéis dentro do meu quarto. Eu medi. Fazendo pão, né? Pra galera de manhã. Meu, mano. Né? Refrigeração e tal. E não parava. Um dia eu fui conversar com ele, tava voltando do plantão noturno. Não tinha nem cafeteira em casa ainda. Tinha acabado de mudar. E eu tava com a arma velada. Meu, os meninos os polícia de rota vão lá, encosta a viatura lá na frente, de fuzil na mão lá e tal, ostensivo pra caramba. Não tinha problema. Agora eu, desse tamanho que Deus me fez, né? Com a arma velada. Sexo feminino. Né? Uma 640 com a arma desse tamanho. Né? Ele se sentiu ameaçado, foi na corregedoria fazer um boletim contra mim, que eu tinha ameaçado ele. Ia, mano. Você acredita? Eu acredito. Então, assim, as pessoas elas têm uma ideia errada, uma ideia distorcida. E aí, quando envereda por esse lado, hoje a gente não tem uma corregedoria que te faz provar, que inverte o ônus da prova, sabe? Que te faz provar que você não estava lá. Que te faz provar que você não errou. Hoje eu acredito que a gente tem colegas lá que trabalham em prol. Talvez de tanto ter visto. Precisa ter, né? Sacanagem. Mas né? nesse caso do AP, você acabou mudando. Não, continuei lá durante um tempo. O Manuel meteu louco. Porque a padaria não fechou, né? Não, mas fomos pra mediação e não deu em nada. O Manuel meteu louco, né, pai? Manuel. Não mandou nem assim cupomzinho, pelo menos um cafezinho, já que não tinha cafeteira? Nem isso. Nem isso? Nem isso. Meu Deus do céu. Mas Só de não ter dado nada administrativo, eu já fiquei feliz. Mas essa questão da corregedoria é interessante você falar, porque tem que ter alguém lá para defender. Não é simplesmente o Joãozinho ou o Araporra da padaria vai lá e fala e acata e acabou Não, e acaba fodendo com a vida do policial. Tem que ter alguém para realmente investigar. Apurar. Claro que porque tem. Porque se cometeu um crime, independente de quem seja, tem que pagar. Eu tô falando alguma besteira. Claro que sim. É isso mesmo. Você entendeu? Então tem que ter, velho. Tem que ter, na minha opinião. Claro né? que tem. Porque senão vira uma desordem aí o negócio zoou o barraco. E outra, se a gente já sabe que tem... que a criminalidade hoje está enraizada em diversos âmbitos, inclusive do funcionalismo público, que impede de estar dentro da polícia. Sim. Sabe? Precisam de profissionais sérios lá e comprometidos em investigar. Né? E eu acredito que, às vezes que eu passei por lá, eu fui bem tratada. Isso é importante. Eu nunca tive problema com nenhum colega de ser acusada de algo que não tenha acontecido sem provas, né? Então, todas as minhas experiências lá, lógico que você fica daquele gelo nesse chega a correr e você fala, Não passa nem Wi-Fi, né? Não passa nem Wi-Fi. Quando dá uma estreada é normal, friozinho na barriga. Não. Mas toda vez, né? Porque você nunca sabe o que a outra parte falou. E assim, recentemente, que eu tive uma experiência na corregedoria aqui de São Paulo, super bem tratada pelos colegas, mas eu saí de lá e chorei muito, cara, porque você sai com uma sensação de injustiça. Como é que a pessoa acha que ela tem o direito, como que ela se acha no direito de me acusar, e me acusar de umas coisas assim, você começa a ler o inquérito, você fala, não,
É zoeira, Não é né? possível. Cadê a Sem cabimento, câmera? Não, você fala é zoeira. Parece que foi orientado por alguém colocar aquilo ali, né? Chega lá e Mesmo, fala assim, isso, mesmo isso, que tenha isso. sido, mesmo que tenha sido. Nesse caso, foi uma coisa tão maluca que eu também nem posso comentar, porque é segredo de pelo amor de justiça, Deus, porque ainda tá né? rolando. Mas, assim, é uma coisa tão surreal e de uma incompetência de conhecimento jurídico da parte, né, de quem está representando a parte, que você fala, cara, não é possível. Como é que a pessoa acha que ela tem o direito de se meter na minha vida desse jeito, de correr o risco de acabar com a minha carreira, de acabar com a minha reputação, sabe? E, pô, a gente acabou de ser condenado aí, foi o caso da minha carreira no DHPP, foi a morte do Moacir Bianchi, do diretor de Alegoria da Mancha Verde, que foi um dos fundadores da torcida e tal. O caso foi meu em 2017. A gente acabou de condenar um cara que foi... Hoje eu posso falar que ele estava associado ao PCC, porque ele foi condenado na associação criminosa a 25 anos de cadeia. Aí eu tenho uma super condenação dessa e outra pessoa vai me denunciar por umas coisas que não tem pé nem cabeça, que ela não tem como comprovar. E aí, minha credibilidade fica onde? Como é que a pessoa acha que ela tem esse direito? É muito louco tudo isso. Então, eu saí chateada e com um sentimento de injustiça. Mas não pelos colegas. Pelas pessoas acharem que elas têm esse direito de ir e falar o que ela quiser sobre você e te colocar numa situação completamente incômoda perante os seus pares. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu confio que isso ainda vai se reverter, ela vai responder o que é de direito.